E aí pessoal, sejam bem-vindos ao 19º episódio da terceira temporada do canal Jogos na Prática e vamos continuar com a criação do jogo Space Jams. Neste episódio nós vamos finalizar a implementação da contagem do placar e também veremos aí como salvar recordes de forma simples e rápida. Então não sai daí que eu volto logo depois da vinheta. Estamos entrando na reta final da terceira temporada. Criar os vídeos para o canal é bastante trabalhoso e às vezes o tempo disponível é curto. Por isso, o apoio de vocês tem sido fundamental para a continuação do projeto. Então, mais uma vez, eu peço para deixar um like, comentário e compartilhar os vídeos para que o canal possa continuar. Nessa jornada do Space Jams já construímos muita coisa legal, eu acho. Já podemos coletar joias, atacar os inimigos. Mas para completar essa mecânica, ainda precisamos começar a contar os pontos no placar. E mais, né? Vamos precisar dar aos jogadores uma motivação extra para jogarem o jogo novamente. E aqui, no caso, seria o desafio de bater o próprio recorde. Aqui no protótipo, a pontuação vai funcionar de forma bem simples. Cada joia coletada garante ao jogador 5 pontos a mais no placar, enquanto que o inimigo eliminado soma 15 pontos. As técnicas utilizadas aqui servirão de base para você criar seu próprio sistema de pontuação. Na versão 0.54 do jogo, por exemplo, nós temos joias com cores e pontuações diferentes. A implementação de novas formas de pontuação que engajem o jogador fica por conta de cada um, da imaginação e da vontade de criar formas diferentes de pontuar. Então vamos direto ao ponto, ou melhor, aos pontos. Vamos começar pela contagem dos pontos das joias. Os nós e cenas que acompanham o jogo foram bem estruturados desde o início. Por isso, agora fica fácil implementar novas funcionalidades. Para contar os pontos ao coletar joias, foi preciso inserir apenas uma linha no script do jogador. Então aqui no script do jogador, na função onDetector de joias bodyEntered, que está aqui embaixo, a única coisa que precisamos fazer foi inserir a linha estatísticas incrementar placar e o valor que nós queremos incrementar no placar. Então vamos ver como esta mágica funciona. Vamos relembrar como funciona o script estatísticas, que é o Syncon que guarda os dados do jogo. Ele possui 4 sinais que são emitidos de acordo com a função executada. Então, nós temos o sinal vidas modificado, vidas zeradas, placar modificado e recorde modificado. Quando chamamos o método incrementar placar, o sinal placar modificado é emitido. Este sinal vai ser escutado lá na interface. Vamos ver o script da interface. E aqui, na função ready, nós definimos que quando o sinal placar modificado é emitido, nós vamos executar a função atualizar placar. Esta função vai simplesmente pegar o label que é exibido na tela e atualizar o seu valor. Simples assim. Então vamos testar o jogo para ver se essa pequena implementação funciona. Vou dar o play. Iniciar aqui. Vamos coletar algumas joias. E nossos pontos estão sendo contados aí para cada joia coletada. Implementar a contagem de pontos para a coleta de joias foi muito fácil, molezinha mesmo, né? E contar os pontos de inimigos eliminados é tão fácil quanto. Então vamos até o script do jogador e aqui na função onDetector de inimigo bodyEntered, eu vou aqui descomentar essa linha que eu já tinha feito o teste antes, que é a linha que vai determinar quantos pontos o jogador fará ao eliminar um inimigo. Então vamos testar para ver se funciona. Iniciar. E pronto. 15 pontos para cada inimigo eliminado. Vamos falar rapidamente sobre algumas dicas valiosas que podem melhorar o design de um jogo. No protótipo isso não será feito, mas na versão em desenvolvimento do jogo Astro Space Jams, podemos notar pequenos efeitos visuais que, unidos ao áudio, podem melhorar muito a experiência do jogador. Por exemplo,
Quando o placar é alterado, ele exibe uma rápida variação de tamanho, dando ênfase ao evento. Além disso, ainda temos as indicações visuais através de pontos flutuantes na tela. Estes pequenos efeitos visuais são coisas a se pensar no final do desenvolvimento, quando estamos na fase de polimento do jogo. Vocês devem ter percebido no teste do placar que o recorde já acompanha seu valor, uma vez que foi programado para isso diretamente lá no script do Singleton Estatísticas. O que precisamos agora é salvar o recorde do jogo para poder recuperá-lo a cada partida. Existem várias abordagens sobre como salvar dados na Godot. Podemos salvar os dados em arquivos de texto ou binários, por exemplo. A escolha da forma de salvar depende, claro, da quantidade e complexidade dos dados. Isso inclui também avaliações sobre velocidade de acesso e até segurança. Jogos com dados de vários jogadores, inventários e sistemas de progressão vão exigir uma solução robusta para salvar e recuperar os dados. Mas não é o objetivo desta série de vídeos explicar em detalhes todos esses processos. O que eu quero aqui é criar e rodar o jogo da forma mais fácil e rápida possível. Por isso, vamos usar uma das formas mais simples que a Godot oferece para salvar e recuperar dados, a classe config_file. Esta classe nativa nos fornece acesso fácil e rápido para salvar pequenas quantidades de dados, como preferências do usuário ou, no nosso caso, os recordes. Então, para utilizar a classe dentro do script, primeiro é necessário criar uma instância, ou seja, um objeto do tipo config_file dentro do jogo. Então aqui no início do script principal do jogo, eu criei a variável de nome config. Aqui em cima, var config igual config_file new. Isso cria o objeto config_file. E para utilizar a classe config_file e utilizar este objeto, eu criei dois métodos, um para salvar o jogo e outro para carregar, que estão aqui embaixo. Então vamos ver aqui o método salvar jogo. O método salvar jogo vai utilizar duas funções nativas do objeto config_file, setValue e save. setValue recebe três parâmetros como entrada. O primeiro parâmetro é o nome da seção de dados que nós estamos criando. Aqui, por exemplo, eu poderia ter várias seções, como uma seção dados de recorde, outra de dados placar, outra de dados jogador e por aí vai. O segundo e o terceiro parâmetros estabelecem aí um par de dados do tipo chave e valor. O segundo parâmetro refere-se ao nome do dado e o terceiro parâmetro ao dado especificamente. Então aqui dentro da seção dados recorde, por exemplo, eu poderia ter vários recordes associados a vários dados. Então eu poderia ter recorde 1, recorde 2, recorde 3, recorde 4 e no caso de outros dados também. O dado que nós vamos salvar, que nós queremos buscar e guardar para uma próxima sessão, é o recorde que está lá no Singleton Estatísticas. E aqui a função save vai utilizar aqui o diretório user, que é um diretório padrão da Godot para criar dados e salvar dados do usuário. E ali dentro desse diretório nós vamos criar o arquivo recordes.conf. Agora o método carregar jogo. O primeiro passo é tentar carregar o arquivo. Então aqui em var erro, o método config.load vai tentar carregar o arquivo. Se der o erro, ele não vai carregar, vai seguir sem o recorde. O recorde vai entrar como um valor zero mesmo. Aqui no caso nós poderíamos fazer um tratamento específico para esse erro, mas não é o caso do nosso jogo. O arquivo vai ser carregado com sucesso, então o próximo passo é recuperar o valor guardado na chave recorde com o método getValue. Então para isso nós vamos passar como parâmetro o nome da seção e a chave que nós queremos que seja recuperada, aqui no caso, o recorde. Depois é só passar este valor lá para o Singleton Estatísticas, definindo o valor do recorde. E para finalizar a implementação do recorde, nós precisamos escolher o momento certo para implementar esses dados dentro do jogo. O momento certo para salvar o recorde, por exemplo, é logo após o fim de jogo, quando entramos no estado fim de jogo. Então, lá em cima, no estado, ao entrar no estado, nós vamos procurar aqui a opção ao entrar no estado fim de jogo. E aqui, ao final, nós adicionamos, então, o método salvar jogo. E o melhor momento para recuperar os dados é quando iniciamos a partida, ou melhor, quando inicializamos a partida.
ou seja, logo antes de começar a jogar. Então nós vamos ali no método iniciar, que é um método pré-jogo. Então, ao entrar no estado iniciar, aqui no final nós adicionamos aqui a chamada ao método carregar jogo. Testando o jogo agora. Temos o placar contando. E também o recorde sendo salvo, inclusive entre as sessões. Então eu vou perder o jogo aqui. Vou sair do jogo. Vou iniciar de novo. E nós vamos ver que o recorde vai voltar com o último valor salvo. Está lá. Então este vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou deste episódio, então não esqueça de deixar seu like e ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Um abraço e até o próximo episódio.